O mundo está neste momento com a respiração suspensa. A tensão entre os Estados Unidos e o Irão chegou a um ponto de ebulição e a sombra de um conflito aberto paira sobre o Médio Oriente. Vamos tentar perceber como é que chegamos a este ponto de crise e, mais importante, o que é que está realmente em jogo por detrás das manchetes dos jornais. E pronto, cá está ele. O ultimato que define tudo. Donald Trump traçou uma linha vermelha na areia. Ou há um acordo até terça-feira, ou a diplomacia sai de cena para dar lugar à força militar. A contagem decrescente começou e as consequências de um fracasso são, honestamente, imprevisíveis. Foi uma semana de loucos mesmo. Primeiro, o Irão bate com a porta nas negociações. Logo a seguir, os Estados Unidos acusam o Irão de violar o cessar-fogo. E o ponto de escalada foi a apreensão dramática de um navio iraniano. Cada um destes passos foi mais lenha para a fogueira, levando-nos direitinhos a este ultimato de Trump. A situação está a evoluir a uma velocidade vertiginosa. E é aqui que entramos no coração de toda esta questão. Como é que é possível que os jogadores mais poderosos do mundo olhem para a mesma crise e vejam coisas completamente diferentes? É aqui que a história fica mesmo interessante. Ora bem, de um lado temos a Casa Branca a projetar uma imagem de calma, a dizer isto é um problema temporário, uma coisa limitada, e a solução está mesmo ao virar da esquina. E do outro temos pesos pesados como o FMI e o Banco Mundial a tocar os sinos de alarme, a avisar que isto não é um soluço passageiro, mas sim uma mudança fundamental e duradoura. E esta divisão fica ainda maior quando se fala de economia. A narrativa de Washington é que o impacto vai ser pequeno, vai passar depressa, mas do outro lado do ringue, as instituições financeiras globais preparam-se para o cenário oposto: perturbações na economia a longo prazo, menos crescimento e mais inflação. São duas narrativas que levam a duas realidades económicas completamente distintas. Então, a pergunta de $1 milhão é: qual das histórias é que os mercados estão a comprar? Pois bem, este gráfico não podia ser mais claro. Apesar dos avisos terríveis, os mercados financeiros dispararam para máximos históricos. Os investidores pura e simplesmente compraram a história otimista da Casa Branca, de fio a pavio. E não é uma convicção qualquer, é mesmo extrema. Reparem, os pequenos investidores, o chamado retalho, estão a entrar no mercado a um ritmo, nunca antes visto. Estamos a falar do percentil 99,7 da atividade histórica. É uma aposta gigantesca de que o cenário otimista vai mesmo acontecer, ignorando por completo os riscos que as maiores instituições económicas do mundo estão a apontar. Mas, enquanto os mercados parecem estar a apostar num final feliz e rápido, por baixo de tudo isto está a acontecer algo muito maior. É que esta crise com o Irão não surgiu do nada. É um sintoma de uma mudança tectónica que está a redesenhar a ordem mundial tal como a conhecemos. Olhem, o que este gráfico nos mostra é, no fundo, uma crise de confiança. A fatia que o dólar americano ocupa nas reservas dos bancos centrais de todo o mundo caiu a pique. E isto não é um acidente, atenção, é um movimento deliberado para fugir da dependência do dólar, um processo conhecido como desdolarização. E esta mudança não é só teoria. Na prática, o que é que está a acontecer? Os bancos centrais estão a livrar-se de títulos da dívida americana e, em vez disso, estão a acumular ouro físico. Numa era de incerteza, estão a voltar-se para o ativo de refúgio mais antigo que existe, em vez de confiarem na dívida dos Estados Unidos. E esta transferência de poder, claro, também se vê nos números da economia. Se olharmos para o PIB nominal, sim, os Estados Unidos ainda lideram. Mas, se formos ver o que o dinheiro realmente compra em cada país, a chamada paridade de poder de compra, aí a história é outra. A China já passou para a frente, e já há alguns anos. É uma mudança de poder económico que, na verdade, já aconteceu. Ok, perante tudo isto, a pergunta é inevitável. O que estamos a ver é só o caos a reinar ou há um plano, uma estratégia a acontecer nos bastidores? Vamos mergulhar em algumas das teorias mais, digamos, arrojadas, que tentam explicar o que está a passar. É mesmo esta a grande questão que paira no ar. Estamos a assistir a uma série de reações impulsivas ou estamos a ver as peças a serem movidas num tabuleiro de xadrez global muito maior? As fontes que analisamos dão-nos algumas perspectivas que dão que pensar. Pois bem, uma das teorias, defendida por exemplo pelo analista Fernando Moragon, aponta o dedo a um ator específico. A teoria é que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, está ativamente a trabalhar contra uma solução pacífica por acreditar que a continuação do conflito serve melhor os interesses estratégicos de Israel. Depois, temos outra visão ainda mais radical, se quisermos. É do analista Alberto Iturralde. Ele defende que há aqui um plano de mestre em que os Estados Unidos teriam, de forma consciente, a abdicar do seu próprio império para ajudar a criar um novo, o de Israel, posicionando-o como a futura potência dominante na zona crucial da Eurásia. Bem, seja qual for a teoria que pareça mais plausível, uma coisa é certa. Estamos a entrar numa nova realidade. Num novo normal, com regras de jogo completamente diferentes. Vamos lá resumir isto. Então, o que é que temos de reter disto tudo? São 3 ideias-chave.
Primeira, a narrativa é tudo. Os mercados não estão a negociar a realidade, estão a negociar a história que lhes estão a contar. Segunda, a realidade no terreno é bem mais dura. O Estreito de Hormuz está mesmo fechado e os estragos na economia são reais e estão a aumentar. E terceira, os investidores foram treinados, por assim dizer. Depois de 15 anos de resgates, eles simplesmente assumem que os bancos centrais vão aparecer para os salvar, aconteça o que acontecer. Portanto, o resumo da ópera é este. Estamos a assistir a uma desconexão brutal e perigosa. De um lado temos os mercados, a viver numa espécie de euforia, levados pela narrativa, e do outro temos a realidade geopolítica, a realidade económica, que está cada vez mais instável e frágil. E tudo isto nos leva a uma última questão, que é talvez a mais importante de todas. Numa era em que a guerra se faz com narrativas, quando a história que nos contam é tão diferente dos factos, como é que se consegue navegar nisto tudo e encontrar a verdade? É esta, se calhar, a pergunta que vai definir esta nova realidade em que vivemos.